Se a imagem tá boa aí. Aqui tá uma luz tão branca. Deixa eu ver aqui. Até, até não consegui voltar aqui os comentários. Tá uma luz muito branca? Tá aqui na câmera, tá. Tá entrando aqui, peraí. Acho que se eu tivesse... bom. Eu limpei a lente do celular. Isso é uma boa solução. É, né? Boa noite, mãe. Boa noite, Nádia. Boa noite, Tainara. Boa noite, Ju. Sejam bem-vindas a mais uma live. Boa noite, mozão. Boa noite. Sejam bem-vindas a mais uma live. Quintou com chuvinha por aqui, né, mozão? E gostosa, né? Tá bem gostoso. Bom, hoje temos mais uma aula para fazer com vocês, né? Espero que vocês gostem. Vão ser peças bem legais. Pensei com muito carinho. Vamos ver o que vai sair hoje. Hoje eu vou trabalhar com vocês. Quem lembra do trio de casinhas de balcão, que eu fiz uma aula gravada, inclusive de Natal, que fez o maior sucesso. O pessoal adorou aquele trio de casinhas. E aquele trio original ficou aqui pra gente, né, mozão? Tá decorando aqui em casa. Aí eu bati o olho neles hoje e pensei assim, puxa vida, a hora que acabar o Natal eu vou ter que guardar esse trio. E não que tenha espaço para pôr outro no lugar, né? A gente vai empurrando os enfeites no balcão. Mas eu falei, podia ter um joguinho de enfeite sem ser de Natal, né? Atemporal para colocar no lugar. Então essa é a proposta de hoje. Pessoal, tem mais gente chegando aqui. Boa noite. Nossa, quanta gente. Boa noite, Zilma. Boa noite, Solange. Boa noite, Lúcia. Maria Cristina. Tá chovendo lá também, que delícia. Boa noite, Mara. Boa noite, Jordi. Boa noite, Mariana. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Boa noite, Estela, Amélia. Sejam bem-vindas. Bom, então, é mais ou menos isso que eu pensei para trabalhar com as nossas peças hoje, tá? A diferença é que ao invés de eu fazer um trio de casinhas, eu vou fazer um trio de casonas, né? E vou fazer um cachepô. O cachepô eu já deixei pronto para mostrar para vocês, mas as mesmas técnicas que estão aqui no cachepô são as técnicas que a gente vai fazer nas duas casinhas, tá? Então vai ser um conjunto. Tudo que eu fiz aqui no cachepô, vou fazer na casinha com vocês hoje, tá? Então, a proposta de pintura é essa daqui. Esse stencil de abelha é o da Opa. Já pediram para mim fazer várias vezes, há bastante tempo. Eu sempre empurrando, hoje ele vai ser utilizado. Então, esse é o nosso cachepô, ele é de pinos, tem o formato de casinha também, então é proposital. E além dos stencils, eu tô trabalhando com recorte também, tá? Eu quis fazer um rústico delicado, que eu chamei aqui com o mozão, tá? Fiz ele rústico, tem uma técnica envelhecida aqui, mas nada muito escuro. Quis fazer uma coisa bem delicada para combinar em qualquer decoração de casa. E espero que vocês gostem, tá bom? Bom, como vocês sabem, mozão tá de olho. Qualquer dúvida, só falar e a gente vai conversando, tá bom? Vamos lá. Deixa eu encaixar aqui. Tem bastante gente dando boa noite. Boa noite quem tá chegando. Obrigada por estarem participando aqui com a gente. Deixando like, tudo. Eu sempre esqueço de pedir, né? Quem puder deixar o like e compartilhar, já agradeço muito, viu? Isso ajuda muito o canal a crescer. Essa semana é da Madeira 20, né? Ah, sim. Essas peças que eu tô trabalhando com vocês na live hoje estão todas na promoção da semana, né? A nossa segunda semana de promoção do nosso esquenta da Black Friday. Então, quem entrar lá no site e colocar o cupom Madeira20 no site, todas as peças em pinos, todas as peças em MDF e também os recortes em MDF estão com 20% de desconto, tá? É só colocar o cupom na hora de finalizar o carrinho Madeira20. Lembrando que esse Madeira 20 vale para pagamento no cartão de crédito, no boleto, tá? Ele vale para todas as formas de pagamento. Porém, quem pagar em Pix ainda ganha 5% de desconto. Então, ainda dá para conseguir 25% de desconto nas peças de pinos e MDF, tá bom? Vamos lá agora que eu tenho que falar tudo que eu adiantei aqui para vocês. O que eu fiz? Como as nossas peças são de pinos, né, para variar, passei uma demão de verniz acrílico em tudo, deixei secar bem.
que eu fiz aqui? A nossa casinha maior e, bom, essa aqui é tamanho GG lá do site, tá? Tem tudo aqui na descrição da live. E essa daqui é o tamanho G, mas tem os tamanhos M e P ainda, tá? Então dá para vocês variarem o tamanho. Eu quis pegar maior por conta do cachepô, tá? Eu acho que fica mais proporcional, mas dependendo do espaço de vocês dá para variar, tá? O que eu fiz aqui? Tanto nessa casinha quanto nessa, eu passei 2 demãos do branco folk, tá? Passei 2 demãos do branco folk, sequei bem e dei uma lixadinha com uma lixa 240 só para dar uma alisada, tá? O fundo não fica 100% fechado e eu já faço proposital. Eu acho que fica um efeito bem legal nas nossas peças que são mais rústicas, tá? Na casinha maior aqui, eu dividi uma faixa aqui no pé, inclusive eu dei a volta nela aqui. E eu fiz um stencil de massa aqui no pé. Cadê o stencil? Fiz um stencil com massa corrida, tá? Eu utilizei esse stencil de tijolinho da Opa. Ele tem o tijolinho maior e o menor. Eu usei o maior aqui pro pezinho da nossa casinha, tá? Então, fiz o stencil com massa corrida, deixei secar bem. Ó, vai dar pra ver bem aqui, ó, o relevo, tá? Quem não quiser fazer com massa, não tem problema, pode fazer com a tinta direto. Eu ainda vou finalizar o tijolinho, né? Quem não quiser usar massa, pode usar tinta direto, que fica legal também. Esse tijolinho, ele é tortinho. Ele não é um tijolo retinho, bonitinho. Então, eu achei legal trabalhar com ele aqui para reforçar o aspecto rústico das nossas casinhas, tá? Depois que a nossa massa corrida secou bem, eu peguei e passei uma demão só de cinza, tá? Em toda essa faixa aqui de baixo. Então, essa foi a parte que eu adiantei. Vou acabar trabalhando com as duas ao mesmo tempo, porque como elas fazem conjunto com o cachepô, vai ter coisas iguais entre si, tá? Então, a gente vai trabalhar as duas juntas. Primeira coisa que eu vou fazer. Aqui tá isolado com fita crepe para eu não sujar o cinza, tá? Aqui eu não isolei porque aqui é o craft e é exatamente a cor que a gente vai trabalhar agora. Eu vou pegar um pouco do craft, deixa eu colocar aqui o isoporzinho do lado para vocês verem. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o craft, vou pôr um pouco aqui. Vou pegar o meu rolinho pigmeu, pequenininho, né? Vou carregar... Tava demorando. Vou carregar o meu rolinho com a cor craft. E eu peguei esse pedaço de esponja aqui, tá? Eu vou usar o lado que seria o amarelo de uma esponja de lavar louça, tá? Nossa. O que eu vou fazer? Ele tá úmido, tá? Ele não pode ficar... soltando muita água. Então, o que eu fiz? Eu molhei a esponja, apertei bem, tirei o máximo de água que eu pude, coloquei num paninho e apertei mais um pouco. Ela só pode ficar úmida mesmo, tá? O que eu vou fazer? Aqui, o veio do meu pinus, não sei se vai dar pra ver na câmera, mas o veio do meu pinus aqui, ele foi cortado na horizontal. Então, eu vou fazer na horizontal a nossa pátina aqui, tá? O que eu vou fazer? Tem que ser tudo antes de secar, tá? Então, eu vou fazer um pedacinho pra vocês verem, pra... O que eu vou fazer? Eu vou passar o rolinho, mas eu não vou apertar muito. É só pra sair um pouquinho de bolinha de tinta. Vou pegar a esponja úmida e eu vou puxar. Então, ele vai ficar... Nossa, esse é trovão. Então, ele vai ficar um manchadinho, ó. Dá pra ver direito na câmera, mozão? Dá pra ver assim, não é perfeito, né? É bem clarinho. Zilma, o rolinho tá seco, tá? Ele tá seco, eu nunca umedeço o meu rolinho antes de trabalhar, eu sempre uso ele seco, tá? Então, carreguei aqui com o craft, vou vir no resto aqui, passei na horizontal, vou pegar a minha esponja e vou puxar. Vai ter lugares que a tinta vai espalhar e vai ter lugares que não vai espalhar, tá? Nossa Senhora.
Não sei se vai dar para ver aqui. O branco folk, ele aparece em vários pontos. E em outros ficaram o craft, tá? Então é para ser uma coisa bem manchada mesmo. Tentando virar aqui para ver se dá para vocês verem direito como fica, ó. Tá? Então ele vai ficar bem manchado. Vou fazer a mesma coisa na outra casinha. Só que essa outra casinha, os veios dela estão na vertical. Não sei se vai dar para ver as manchas aqui, mas eles estão na vertical. Quando vocês forem fazer aí na casa de vocês, prestem atenção no sentido do veio para fazer essa técnica. Fica mais bonito, fica mais harmonioso. Fica esquisito quando o veio da madeira tá na vertical e a gente vai fazer uma pátina horizontal, tá? Então, sempre vejam isso na hora de fazer a pátina aí na casa de vocês. Vou pegar aqui o craft de novo. Passei. E vou vir com a esponja puxando. Tá? É exatamente isso aqui. A gente vai ficar com uma pátina manchada. É bem simples de fazer, bem só para dar um efeito mesmo nas nossas casinhas. Deu para entender esse pedaço? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu aqui consegui entender, viu? Conseguiu? Você foi bem didático. Você vai fazer direitinho, mozão? Vou tentar. Eu vou levar um dia para tentar, mozão. Vou secar aqui rapidinho. Luna! Então, mas viu, não é aqui que vocês vão brincar, vão pra lá. Tapioca! Tem bastante comentários, nós vamos ter gente dando boa noite. Vou resumir um pouco, Tá. eu sei que você está explicando, tem bastante didática. Mas tem Yoli Britos também, ó, te dando desde a Argentina, né? Da Argentina. Buenas noites, meu professor, essa é a primeira vez que eu vi o seu Amora Latim. Amora Latim. Ela está te mandando um beijo lá. Ai, que legal! Oi, Josi! Aí eu vou ler alguns comentários no final, Tá. porque muita gente deu boa noite, tudo. A Zilma perguntou, Liz, o rolinho está úmido ou seco? Seco. Eu nunca me desço o rolinho antes de usar. Eu sempre uso ele seco. A Liciana falou, estou maratonando todos os seus vídeos. Acho que já assisti quase todos, você explica super bem, obrigado. Ai, que legal. Ela disse que tem uns tijolinhos, a Eliane falou, boa noite, eu amei. A Ana Maria Francine falou, entendi, Elis. A Silva de Godoy falando boa noite. Ai, que legal. Boa noite, viu? Obrigada aqui. Boa noite, Alcione. Esses são os recados que eu vi aqui. Obrigada por estarem com a gente, viu? Mas, gente, aqui do lado não. Teu pai, boa noite, não sei se você viu. Boa noite, pai. Mozão, chama a hora com a tapioca aí. Tapioca! Mozão, chama as duas aqui. Tapioca, Luna. Tem a casa inteira pra brincar, elas vêm brincar no meu pé. Bom, vamos trabalhar a casinha maior primeiro. O que que eu vou fazer? Eu risquei aqui, ó, uma borda de 1 centímetro, tá? Por quê? Porque depois eu vou pintar aqui pra imitar um telhadinho. Mas eu vou pintar por último, então se sujar, por enquanto não tem problema. Meu Deus! Vou pegar o pincel chanfrado e eu vou sombrear com o craft ainda, tá? Com a mesma cor aqui do da nossa pátina. Eu vou sombrear só aqui encostado na fita crepe e aqui embaixo do nosso telhado, tá? Então, vou pegar aqui o chanfrado 18 e vou fazer o sombreado. Se eu ver que não aparece, eu pego uma cor mais escura, mas por enquanto eu vou tentar com o craft. É mais para dar um acabamento. Todo mundo dormiu o dia inteiro, né? Quando chega na live, daí vem latir, vem brincar. É sempre a mesma coisa. Vou secar.
Olha, o sombreado até apareceu, mas eu acho que eu vou colocar uma cor um pouquinho mais escura para realçar um pouco melhor. Eu vou fazer o sombreado, só que eu vou... Não é para ser um sombreado muito largo, tá? Vou sombrear com um cravo, por cima aqui mesmo desse craft que eu fiz. Meu Deus. Tentar fazer uma coisa mais delicada aqui, que eu não quero que fique muito pesado. Amora! Nossa. Oi? A tapioca tá provocando todo mundo. Tinha que ser. E a escolha da casinha foi feliz, viu, mozão? Foi? A Lúcia me falou que tinha uma casinha, e a boa noite, eu adoro casinhas. Ah, que legal. Adoro casinha. Meu Deus. Legal. Agora, o que que eu vou fazer? Eu quero escrever aqui na nossa casinha. Hoje, o que que eu quis fazer? Eu vi uma frase bem bonita na internet e não tem o stencil pronto, né? Para eu escrever essa frase que eu queria. Então, eu recorri àquele stencil, um dos lançamentos da OPA, desses últimos lançamentos, foi um stencil de alfabeto. Tem maiúsculo e tem minúsculo. Eu vou virar aqui para mostrar para vocês, mas eu vou fazer aqui para vocês verem como eu fiz, tá? Eu vi essa frase numa foto, house mais love igual a home, né? Casa mais amor é igual a lar. Eu achei super fofo. Então, dessa vez eu não quis usar uma frase pronta. Eu quis realmente replicar essa frase porque eu achei que super combinava aqui na nossa peça. Então, o que que eu fiz? Eu que nunca tinha trabalhado com stencil de alfabeto, tive que me virar um pouquinho aqui para fazer. No caso da nossa casinha, o que que a gente vai fazer? Eu até deixei marcado aqui. Eu marquei da fita crepe para cima de 4 em 4 centímetros, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui e vou riscar 2 linhas. Só para eu não me perder. Tá? Todas com 4 centímetros de altura. E daí, eu achei o centro da nossa casinha. Então, a nossa casinha aqui tem 16, ela tem 8. A parte legal é que as palavras que eu quis escrever, elas são curtas, né? Então, fica mais fácil de se achar. Então, se eu não risquei errado aqui... Tá, pronto. Pera aí. Eu fiz uma lambança aqui, que se eu não marcar certo vai dar... Ó, a chance de dar BO sem marcar certo já é grande. 8. E aqui tem... Ah, aqui tem 8, foi aqui que eu risquei torto só. Tem um pouquinho. A Sofia Pinto falando boa noite de Portugal. Boa noite, seja bem-vinda. E ela é membro. Que legal. A Sofia tá em Portugal. A Cristina Godoy também tá tirando boa noite. Boa noite, Cris. Tapioca. Mozão do céu. A Tapioca não tá tirando boa noite, mas tá... Tá atacada. terrível. Tapioca. Vai lá com seu pai, vai? Vem, Tapioca. Vai lá com seu pai. Então, o que que eu vou fazer? Vou pegar o preto. Então, vou pegar o preto aqui.
Vou pegar um pincel pituar. Então, a primeira palavra é house. Tá. House tem 5 letras, né? Então, o que que eu fiz? Eu vou pegar o O, house. Não, foi o U. Tapioca. Tapioca. Meu Deus. Vou pegar o U na minha primeira linha aqui. E eu vou encaixar o U no centro desse risco. Por quê? Como tem 5 letras, o U vai ficar no meio, vou jogar 2 para lá e 2 para cá. Dessa forma, é para ficar centralizado. Vocês descontem se ficar torto, porque eu tô fazendo de ponta cabeça, hein? Ah, você montou no letreiro? Eu montei no letreiro, isso. Que legal. Meu Deus, mozão. Nossa Senhora. Aí vou pegar o O, vou jogar aqui do lado, sempre seguindo a linha aqui. Nossa, tapioca! Mozão do céu. Ela sabe que... Ela sabe. Nossa, ela tá aqui no meu pé. Vem, Tapioca. E eu vou jogando as letras para um lado, para o outro, sempre para eu conseguir equilibrar aqui para ficar o melhor centralizado possível, tá? E o E, house. Aí, no caso aqui, o H eu deixei sem fazer proposital, porque tem ele maiúsculo no outro stencil. Então, eu vou deixar aqui o H maiúsculo. Então, bem tranquilo aqui, né? A próxima palavra é o love. Love tem 4 letras, é mais fácil ainda. Então, vou voltar aqui para o meu stencil de letras minúsculas. Vou encaixar aqui. Vou fazer o O. Depois, aqui do centro, vou encaixar o V. Quem quiser, pode, inclusive, escrever a mesma coisa em português. Fica bonito também, tá? Eu só não escrevi em português porque eu vou aproveitar um recorte que tá escrito em inglês. Então, eu não gosto de misturar. Luna! Tá ficando bem legal. Tá? Luna! Mozão do céu. Tô agitado hoje. Então, o que que tá Vem, acontecendo? Luna, vai lá, vai. Né? Ai, meu pai. Mas não tá chovendo direito. Ah. Vem, Luna. E agora falta o home. Home é 4 letras, também tá fácil. Então, vou voltar aqui. Agora, eu vou alinhar aqui na fita crepe, né? Na parte de baixo. Então, dá para vocês pegarem e escreverem nome, trocarem a frase. Às vezes, vocês podem colocar inicial só, principalmente presente de casamento. Fica legal usar inicial, a letra é bonita. Então, dá para aproveitar bem esse stencil. Ficou muito torto de ponta cabeça? Até que não, para quem fez de ponta cabeça. Ficou uma escadinha, mas tá valendo, tá? Aí, quando vocês forem fazer
na peça de vocês. Vocês vão fazer de frente, né? Não de ponta cabeça. Lembre-se sempre de dividir as linhas e de centralizar a peça, porque daí vocês conseguem distribuir melhor, tá? Aí, os sinais não tem no stencil, então eu fiz com o pincel liner mesmo, tá? Então, eu vou pegar... Cadê o liner? Vou pegar o liner aqui e com o próprio preto vou fazer os sinais. Tá? E a nossa frase fica já feitinha. Eu adorei isso. Você gostou? Gostei. Eu nunca usei esse stencil nem nenhum outro de alfabeto, né? Mas como eu gostei da frase, eu achei legal, porque é uma opção boa, né? Dá pra você fazer. fazer. Se quiser, assim. Sim, você pode fazer a frase que você quiser. Realmente, a ideia. Eu até tinha testado aqui antes pra fazer. Deixa eu tirar a fita crepe. Tapioca do céu. Tapioca. Tapioca. Mozão, chama a tapioca. É tapioca. Hoje eles estão dando trabalho. Alguém tem alguma pergunta, mozão? Tapioca. Meu Deus. Segura ela aí. Segura ela aí. Pega ela aí. Vamos ver se é possível, né? Segura aí, que eu quero chamar ela. Então. Ai, tô. Adivinha pra onde você vai. Bom, agora eu vou inverter a fita crepe aqui pra gente trabalhar os tijolinhos. Por enquanto eu vou deixar aqui quieto. Nossa. Alguém tem alguma pergunta, mozão? Tem comentário da Ana Maria Francisca. Vamos dar os likes para eles, meninas. Ah, A obrigada. Vânia Vitoriana falou que fofo. A Solange muito linda. A Rita tá dando boa noite. Boa noite. A Ana Lúcia Remy falou: tapioca é preta e branca. É a que tem carinha de Fox Paulistinha que você comentou. É. A Estela falou para dar brinquedinho para eles. Não se preocupa, não, Estela. Tem brinquedinho, tudo. Tem tudo. Ela quer brincar. Ela gosta de brincar. Ela gosta, Ela intercala entre dormir e rolar com todo mundo o dia inteiro. É a coisa mais engraçada. Todos, ela coloca todos a casa. Antes, a tapioca foi a última que a gente adotou, né? Antes dela, todo mundo era com tapete. Com tapete. Depois dela... Bom, aqui na parte de baixo tá com o tijolinho de massa corrida, né? Eu passei uma demão do cinza. Aí eu vou sombrear também, só que só aqui encostado na fita crepe, tá? Vou sombrear com o breu. Mas, nossa, hoje estão virados no giraia. Forçar. Então, sombreei aqui, encostado na fita crepe. Agora, eu vou pegar o nosso stencil
E se Deus quiser, eu vou conseguir a proeza de achar o lado que eu encaixei. Vamos ver se eu vou conseguir. Aí. Então, vou prender ele aqui, porque eu vou pintar os tijolinhos de outra cor. Eles não vão ficar cinza, tá? Então, eu encaixei eles aqui em cima da nossa textura. E eu vou preencher os nossos tijolinhos com o terracota, que eu tirei daqui da mesa porque eu não sabia, porque a cor tava aqui. Agora eu lembrei. Deixa eu pegar rapidinho. Eu olhei e falei, por que eu separei terracota? Ah, tá. Então, eu vou preencher os tijolinhos com o terracota. Eu fiquei mexendo nesse conjuntinho hoje o dia todo, porque eu tinha ideia do que eu queria fazer, mas não tinha noção, né? Então, eu andei com essas peças hoje pra cima e pra baixo, secando. Então, ó, vou vir aqui só onde tá a textura mesmo, tá? Então, na verdade, o nosso rejunte vai ficar cinza. Eu não vou me preocupar de preencher 100%, porque eu quero que ele continue com o rústico dele, tá? Mas quem gostar pode preencher mais até fechar. A Nádia falou que tá amando e simplificar. Obrigada, A Nádia. tá dando boa noite, já disse que compartilhou. Obrigada. A Zilma falou, a minha lua também é muito agitada. A única que não é agitada aqui é a Mel. A Mel e o Quindim, né? A Mel e o Quindim. Quindim é Quindim. Ó, tá? Então, os nossos tijolinhos estão preenchidos. Aí, eu vou continuar, vou só tirar o excesso de tinta do pincel Pitot aqui no paninho. E eu vou escurecer alguns pontos dos nossos tijolinhos com o breu, que foi a mesma cor aqui que a gente sombreou encostado na fita crepe, tá? Aqui em cima. Então, vou vir aqui e vou escurecer alguns pontos. Nada muito certo. Vou costumar deixar aqui do lado. A ideia é deixar o conjunto, né, o par de casinhas de enfeite e o cachepozinho perto com um vasinho de flor dentro. Ou até com alguma plantinha artificial, né? Tem umas folhagens bem bonitas artificiais que dá para colocar. Então, a ideia é fazer um conjunto mesmo. Pegar aqui rapidinho, vou passar um pincel molhado aqui, ele deu uma vazadinha bem de leve. Quem quiser pode colocar aquele stencil de listra para dar acabamento. Eu não tô pretendendo pôr, até porque senão vai encostar nas letras, né? Mas quem quiser, dependendo da peça, pode colocar que o acabamento fica legal. Aquele é um pouquinho mais dificultoso dele isolar com a fita crepe por causa da altura da massa. Mas tá tudo tranquilo. Não tem muito erro hoje, né? Eu peguei um projetinho bem tranquilo de fazer, bem com cara de quase fim de semana.
Falando em fim de semana, quem pintou como se não houvesse amanhã no fim de semana passado foi a Juliana, que ainda não postou as peças dela, mas eu já vi. A Juliana maratonou assim altas aulas de Natal esse fim de semana. É até gostoso de ver. Depois eu tiro aqui direito, só para não ficar essa cruz no meio. Aqui no nosso telhadinho, eu vou pegar e vou pintar mesmo. Posso pintar tanto com o terracota quanto com o preto. Eu pensei no pretinho aqui, mas... Que cor vocês botam pro telhadinho, hein? Vamos fazer uma enquete rápida? Que cor vocês pintariam o telhado? Vamos colocar uma enquete aqui. Posso pintar com o preto e fazer uma luz seca no meio do telhado, que era o que eu ia fazer. E posso pintar com o terracota. Eu até imagino a resposta de todo mundo, mas eu vou perguntar mesmo A assim. primeira a responder, terracota. Terracota? Terracota, preto, a Silvia. Então. A Helene falou terracota, tá 2x1 por enquanto. Tá 2x1 por enquanto? 3x1. Pra quem? Terracota. Terracota? 3x1 por enquanto. Cadê minha tesoura? 4x1, 4x2. Terracota, né? É. 4x3. Eita! Eu vou colocando a fita enquanto vocês estão votando. 4x4. Nossa! Vamos deixar mais 3 votos, aí se empata. Tá. 5x4 preto, 5x5, 6x5. Ganhou terracota por 1. Nossa. Então, beleza. Vou passar aqui rapidinho a fita crepe. Aí a terracota ganhou. Terracota ganhou, né? Eu suspeitei desde Mas o ganhou princípio. apertado. Ganhou apertado? Eu pensei em fazer o preto, mas as duas cores ficam boas. Então, aquela dica para quem não quer se matar na hora de pintar a borda do telhado, eu não tenho medo de gastar fita crepe. A Josi falou que aqui só tô querendo pintar. A Josi tá fazendo umas bolas lindas de Natal, de tecido, de patchwork, por isso que ela falou isso. Tudo encomenda, né, Josi? Que legal. Umas bolas lindas de Natal. Então, ó, passei aqui a fita crepe. Vou pegar o terracota, então, e vou pintar o nosso telhadinho. Nossa, Bora. tinha que ser, né? Bora. Ai, tá trovejando? É. Ah, batata. Bora. Dá pra vocês virarem de rolinho também, inclusive virar lateral, mas vou passar aqui umas 2 demãos só pra gente ver o efeito que vai ficar. Que depois eu faço o acabamento direitinho e posto as fotos pra vocês. Só pra gente ver a carinha da casinha mesmo. Luna! Luna! Acho que trovejou mesmo. Trovejou. Ih, daqui a pouco a Amora sai abrindo porta. Tá tudo tranquilo aí? Vocês têm alguma dúvida? Não precisa ser só sobre a aula, tá? Pode ser de qualquer outra coisa. Então, pintei aqui.
Para dar um acabamento, para não ficar sem nada, né? Eu não curto deixar chapado. Eu vou pegar o preto, vou pegar um chanfrado menor. Esse daqui é o tamanho 14, tá? E eu vou sombrear só encostado aqui na fita crepe. Meu Deus. Bora. Bora. Mas é um projetinho bem tranquilo, é bem gostoso de fazer. A gente vai montando como se fosse um quebra-cabeça. Se tudo deu certo. E deu. O acabamento aqui do nosso telhado fica certinho, ó, tá? Bem tranquilo de fazer. Aí, eu deixei separado aqui para colocar na nossa casinha esse recorte de coração. Que é um coração estilizado, né? Como se fosse feito de rabisco. Deixei ele separado para colocar aqui. Já vou colar ele, porque daí até a gente terminar outra casinha, a cola já secou. Deixa eu colocar. Vou colar com cola branca mesmo, tá? Ó, tem uma pergunta. Rótulo azul. A Ana perguntou o seguinte: Elisa, você poderia me explicar como prende o triângulo atrás da peça, por favor? O triângulo, eu pego ele, encaixa, você tem que medir, né, para ficar no centro. Você encaixa e aqueles dois furinhos que tem, eu marco com lapiseira, com lápis, né? Aí, ou eu faço um furo prévio antes, né? Ou eu bato um prego, ou eu furo com uma broquinha de furadeira fininha, só para começar o furo, né? E daí eu parafuso com um parafusinho normal e uma chave de fenda, tá? Isso no MDF. Quando é no Pinus, o Pinus é uma madeira mole, aí eu nem faço o furinho prévio, eu só de apertar o parafuso com a chave de fenda, ele já entra sozinho. Mas tem que fazer uma marcação e fazer um furinho antes, senão você não consegue parafusar direto. Às vezes os triangulinhos vêm com um prego, daí eu seguro o preguinho com a ponta do alicate e martelo. Deu para entender mais ou menos? Então, ó, vou deixar aqui quietinho secando e vou partir para outra casinha. A outra casinha, qual era o lado que eu... Pode ser qualquer um. A outra casinha, o que que eu vou fazer? Vou passar a fita crepe que eu vou sombrear aqui primeiro. Lembrando que aqui é o branco folk com o craft esponjado, né? E essa faixa tá pintada só com o craft. Então, vou pegar aqui e vou sombrear só encostado na fita crepe com o cravo, tá? A Sofia perguntou se fazemos envios para Portugal. Ela falou: fazem envios para Portugal. Estou a adorar as cores das suas tintas e parece super gostoso de trabalhar. Estou super curiosa para explicar. Fazemos sim. Fazemos sim. A gente tem a transportadora DHL, a gente cota sim. Daí você me manda uma mensagem no WhatsApp falando os produtos que você quer, que daí eu coto com a transportadora para te enviar, mas a gente envia sim. Nós fizemos uma parceria com a DHL, né? Daí a gente envia aqui no Brasil e para fora. Tranquilo. Deixa eu secar aqui.
Vou aproveitar aqui que eu tô com o cravo. Vou pegar um pincel chatinho de cabo amarelo, tá? Vou pegar o cravo aqui, vou tirar o excesso. É como se eu fosse fazer um stencil, tá? Não pode nem muita tinta, nem pouca. Então, a gente tem que aprender a pegar um meio termo, mas é a mesma quantia de tinta que eu uso na hora de preencher um stencil, tá? Vou vir aqui na nossa faixa, fazendo a pátina no sentido vertical, tá? Então, vou começar aqui embaixo, ó, da ponta pro meio. Aqui também, da ponta pro meio. Aqui vai ao gosto de vocês. Quem gosta mais envelhecido faz mais. Quem não gosta pode fazer um pouco menos, tá? Eu tô tentando pegar um meio termo aqui. E vou fazer um pouquinho aqui no meio. Tem comentários bem legais, vamos ver. Pode falar. Ó, a Tainara falou, olhando você parece tão fácil. E ela pensou que tem dificuldade de sobrear espacinhos pequenos. Espacinhos pequenos, mas o pincel que você pegou da Keramix você vai adorar, Tainara. Fica tranquila. A Guiciane falou assim, ó, só tenho a agradecer mesmo assistindo os seus vídeos. Estou criando mais coragem com o stencil. E a Mara Henrique falou assim, prof, tu nos faz muito feliz com tuas aulas e ensinamentos. Muito agradecida. Eu que agradeço, Mara. A Mara foi uma surpresa, né? A Mara mandou as fotos dos trabalhos dela para mim, não foi de um trabalho dois, ela mandou de todos. Fiquei abismada, não postou uma foto no Instagram. Você faz o favor de postar, Mara, que tá muito bonito para você deixar as fotos guardadas, pelo amor de Deus. Você me mostrou, ela pinta muito. Muito. Ô, mozão, deixa a tapioca entrar, que ela deve estar morrendo de medo com esse trovão aí. Por favor. Agora, eu vou começar a trabalhar com o stencil de abelha, tá? O que eu vou fazer? A nossa abelha, ela tem duas opções, inclusive. Vou deixar aqui em cima da madeira para vocês verem. Ela é com medo, mano. Ela tá mordendo a perna dos todos. Ah, então tá bom. Tem a opção com esse ramo aqui embaixo. E tem a opção com o ramo inteiro. O que eu usei no nosso cachepô foi com o ramo inteiro. Mas basicamente é a mesma forma de fazer, tá? O que eu vou fazer? Vou pegar o stencil. Vou começar pela marcação dessa parte maior aqui para eu não me perder no espaço aqui. O que eu vou fazer? A gente tem um furinho aqui embaixo e um furinho aqui em cima. Eu vou pegar o lápis e eu vou marcar esse furinho, que são os registros que vem no stencil, pra gente poder encaixar direitinho depois, não ficar perdido, né? Então, ó, marquei aqui. E, deixa eu prender com a fita, eu vou fazer uma marcação do nosso desenho da abelha, pra gente saber como é que vai ficar aqui no espaço. Então, vou prender aqui. Vou pegar o pincelzinho Pituá. Ali no meu cachepô, eu marquei com o craft, mas eu apanhei para enxergar, porque o craft é a mesma cor da pátina, tá? Então, aqui no caso, para vocês verem, eu vou fazer a marcação com o cravo, para não ter erro de enxergar, tá? Vou tirar bem o excesso aqui. Só para eu ter noção do espaço. E meu Deus, esse corpinho da abelha também tem duas bolinhas. São essas bolinhas que eu vou encaixar na marcação que a gente fez, ó, para saber onde encaixa o corpo certinho aqui no desenho. Nossa, essa tapioca é fogo. E vou marcar também. Aqui tem uma fita crepe de propósito, porque tem uma coroa, tá? Pra abelha. Só que eu não quis usar, por isso que a fita crepe tá aqui, tá? Quem quiser colocar a coroa também, não tem problema nenhum. Opa! Então, feito isso, vamos começar a trabalhar a abelha. Vou começar pelo corpinho dela primeiro. Vou preencher o corpinho, tá? O centro aqui do corpinho dela com o curry. Tem pergunta, mozão? Tem.
Manda bala. A Ana Maria Ferraz me perguntou, Alice, os adesivos de papel da Litoarte, eu coloco depois de verniz? Eu invernizo tudo junto, mas eu invernizo de verniz spray, Ana Maria. Então, com o verniz spray, eu coloco tudo que eu tenho que colocar de aplique, de recorte e invernizo tudo junto. Caso você invernize de pincel, de rolinho, aí você tem que invernizar primeiro para depois colar. Vai depender realmente do teu verniz. Mozão, Oi. eu vou aprontar, O que você vai aprontar? mas é porque eu acho que vale a pena, porque você está fazendo uma peça, não que eu não acho as outras lindas, mas pelo clima, tal, feriado. É mesmo, tem feriado. Também porque muitas vezes eu acho que eu vou voltar com o esquenta 15. Tu vai voltar com esquenta 15? Tem madeira 20 e esquenta 15. Aí a pessoa escolhe. Jura? É. Ok. Esse você nem sabia mesmo, né? Não, não sabia mesmo. O esquenta 15 eu ativei de novo. Aí dá 15%, né? Em qualquer forma de pagamento, né? Então, esquenta 15 para a loja inteira, em qualquer forma de pagamento. Tem mais de 5% do Pix. Ou madeira 20. Ou Legal. madeira 20, né? Para 20%. É, mas se a pessoa quiser comprar extensa e tudo, tem aí um desconto bom. Ah, legal. Os recortes e tal. A Lazilma olha um oba! Bom, mozão, quem manda na parte da loja é você, eu só sento aqui pra Eu cupom na internet pra ver. No McDonald's eu só vou com o cupom. Vai mesmo, ele só anda com o aplicativo do Mac na mão pra pedir os cupons. É, mozão, você é demais. Mas tapioca! Ó, a Mara Henrique falou obrigada pelo carinho. A Ana Vali falou que fofura, adoro abelha. E aí, ó, a Sofia tá falando o seguinte: em trabalhos feitos com tinta PVA, podemos depois usar verniz acrílico? Pode sim. Tranquilo, verniz acrílico é a base de água, então não tem problema nenhum. Ela falou que ela nunca trabalhou com PVA, que em Portugal só encontra acrílica. Olha só. Não, pode sim. Apesar que eu falei do verniz acrílico à base de água, mas a nossa tinta é PVA e eu uso um verniz spray, que não é a base de água. Também pode do mesmo jeito, não faz diferença, tá? A nossa tinta é PVA. Então, ó, preenchi aqui com o camo e o corpinho. Vou pegar o cravo e vou só dar uma escurecidinha no corpinho da abelha. É bem de leve aqui, até porque o espaço é bem pequeno. Só para não deixar chapado mesmo. Até porque vai ficar bem leve aqui. Que para deixar a abelha marrom não precisa de muito, né? Deixa eu aproximar aqui para vocês verem. Tá? Tapioca do céu. Tapioca. Aí, ó, a Ana Vali falou viva o mozão. E a Lilian disse, ó, venha na Mega pra não passar vontade de comprar nada. Eu sou assim também, nossa. Mozão, chama a tapioca, por favor. E a você falou pra colocar dentro? Eu tava com dor. E a dor. Lúcia falou, viva o mozão, você é demais. Que bom que gostaram, né? Às vezes é legal. Ajuda os dois lados, né? Ajuda muito. Ó. A menina tá R$7 pra todo mundo. Né? Nossa. Vem cá. Então, ó, isolei aqui o corpinho com fita crepe. Ela tá balançando aqui no meu pé. Eu não aguento. Deixa eu pegar. Vem cá, Tapioca. Ai, meu pai. Tapioca, vai lá. Pega ela no colo aí, né? Mostra aí pra ela. Gente, olha a situação. Eita, É isso aqui que tá pulando no meu pé toda hora. Vem. É um cisco. Vem. Você acha que pode um negócio desse? Ela não para. Não, não para por nada. Vou pegar um outro pincel pituá aqui. Coisa mais engraçada. E vou preencher as asinhas da nossa abelha com branco. Branco, tá? Vai ser terrível. Terrívelzinha, mas é uma delícia. Ela é uma delícia, né? Ela é. Gosto mais de mais entendi. Peraí que
que eu passei aqui em cima da caneta deu nó. Você não para? Peraí que eu acho que eu tô comendo bola aqui. Não é branco, não. Ainda bem que eu não preenchi. A asinha não é branca, a sobreposição é branca. A asinha é Cubatão. Essa cachorrada que tá me deixando louca. Nossa. A Lília perguntou se a existência é da Bendita ou de outra. Não, esse stencil aqui é da Opa. Todos os stencils que eu tô trabalhando hoje são da Opa. Agora sim, o branco é depois, tem a sobreposição da asa. Nossa, a tapioca me deixa maluca. Eu sento pra assistir televisão no sofá, ela sobe no encosto e fica puxando meu cabelo. Agora sim. Nossa, ela tá... A Amora aqui de olho, puxando. Então, ó. Não, Amora. Primeira parte da nossa abelha. Aí, eu vou encaixar aqui nos furinhos. Vou prender aqui. Agora sim, a nossa asa é branca, tá? Então, vou pegar o branco e vou preencher aqui o detalhe da asa. Temos 60 pessoas assistindo, moça. Que legal, obrigada por estarem participando aqui com a gente, viu? Fico A bem Lília tem feliz. bastante cachorro, ela tem 38. Nossa! 3 corpos, é bastante. Eu achava que eu tinha muito por cima. A Cristiane tá dando boa noite. Lá, acabei de chegar. Boa noite, seja bem-vinda. Nossa, é bastante. Mas com certeza tem mais espaço que a gente. Acho que sim, é mais legal, né? Sabe que porco eu era doida pra ter, né? Já tinha até o nome, Matilda. Ó, ele vai ficar um detalhe aqui na nossa asinha. Depois eu mostro de perto aqui pra vocês. Agora eu vou pegar o preto, né? Finalmente. E vou preencher o restante dos detalhes da nossa abelha. Que tem as listras, né? Deixa eu ver aqui, sem dar reflexo. As listras, as anteninhas e as patinhas. Vou preencher tudo de preto. Deixa eu ver se dá aqui. Sem sujar. Então, ó, já fica com carinha a nossa abelha. E vou preencher os galinhos. Os pincéis pituais estão acabando. Vou preencher os nossos galinhos com o titânio, tá? Que é esse verde bem clarinho.
ao silêncio agora. Então, ó, preenchi com o titânio. E vou escurecer alguns pontos da nossa guirlanda com o verde perla. Deixa eu pegar um outro pincel pitois que eu ainda vou usar o verde titânio depois. Então, ó, pego alguns pontinhos só para não ficar chapado e escureço eles com o verde perla. É um stencil bem delicadinho. Deixa eu tirar aqui. Vou colocar de pertinho para vocês. Ó, ele é bem delicado, tá? Aí, para dar um brilhinho na nossa abelha, vou pegar o pincel liner, de novo. Esse é o 3/0. É bonita, né? Ela fica bem delicada. Vou pegar o branco. E deixa eu fazer aqui de pertinho para vocês verem. Eu vou bater o pincel, ó, fazendo brilhinhos, tá? Como o espaço é pequeno, não vale a pena fazer luz seca, vai acabar emendando. Então, eu venho dando batidinhas com o liner de branco. É só para dar aquele tchan mesmo. Tá? Bem delicada a abelha, né? Deixa eu tirar essa marca aqui rapidinho de lápis, senão depois eu vou esquecer. O que eu vou fazer agora? Vou pegar esse stencil, que adoro, né? A louca da folha. Adoro esse stencil. Meu Deus! Vou encaixar ele aqui. Aí, vocês podem ir jogando o galho que vocês quiserem, tá? Não precisa fazer inteiro. Só vou prender ele aqui. Vou pegar o verde titânio de novo. Eu acho que estava aqui. O verde titânio. Deixa eu ver qual que eu tava, era esse. E eu vou fazer essas folhas aqui nesse espaço do branco folk, tá? Aqui eu não vou mexer. Alguém tem dúvida? Como que tá por aí? Por enquanto tá de boa. Tá tranquilo? Hoje eu fiz uma pintura de boa, né? Não, tá linda. É, bem tranquila, bem de boa. Em compensação, membros do canal, a nossa aula sai amanhã, porque eu ainda não terminei de filmar. A aula não está tão tranquila assim, tá? Não sei se a Elaine tá aí na live, mas é o stencil que ela pediu. A gente vai ter uma bela de uma placa de suculentas amanhã, que é a nossa aula exclusiva para membros assinantes daqui do canal. Tem uma pergunta da Zilma. Pode. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado? A mesma? Eu, teoricamente, se você for pôr a casinha num lugar, de repente, numa mesa de centro que aparece dos dois lados, é legal. Se não, eu só faço a continuação do geral, não faço os detalhes. Por exemplo, aqui eu posso fazer tudo menos abelha, entendeu? Posso fazer o stencil de folha, posso fazer o sombreado, mas não colocar abelha. Mas daí fica a seu gosto, viu? As duas formas ficam boas aqui. Mas eu faço a continuidade pelo menos das cores. Então, ó, as folhinhas fiz bem falhadinho, é para ficar bem delicado, porque é só um fundo, né? Não é detalhe principal. Realmente o destaque aqui é para nossa abelha. Aí, vou pegar o pincel de cabo amarelo chato de novo. Vou pegar o breu e vou mostrar aqui no cachepozinho para vocês verem. Fiz da forma mais delicada que eu pude.
eu envelheci os contornos da nossa casinha, ó, com a pátina de breu, mas bem delicado, tá vendo? Para não sumir não sumir com a nossa pátina aqui do fundo, aquela que a gente fez no começo da live com o craft, tá? Então, vou pegar o breu aqui. Deixa eu achar aqui. Vou vir aqui, ó, bem de leve. Eu gosto muito de fazer da quina da madeira para dentro. Eu acho que a gente consegue controlar melhor a quantia de tinta, tá? Lembrem de virar essa pátina na lateral também, tá? Para dar continuidade. Isso e todos os detalhes que a gente tá fazendo aqui, virem na lateral da casinha para dar continuidade, que o acabamento fica mais bonito, tá? Aí aqui a quantia também é ao gosto de vocês. Aí, o que eu separei para colocar nessa casinha, deixa eu abrir espaço aqui que tá cheio de coisa espalhada. Eu separei o love para pôr aqui embaixo. E essa folha que eu adoro, eu acho linda essa folha. Para encaixar aqui. Vocês podem pintar com o cravo ou com o marrom aqui, ou vocês podem deixar cru, tá? O que que vocês preferem? Vou deixar na escolha de vocês de novo. Que lindo, hein? Fica bonito, né? Tá demais, hein, mozão? Pro meu gosto, eu deixaria cru, porque a outra casinha eu também deixei cru, tá? Então, eu gosto de deixar o máximo assim, combinando. Mas quem quiser pode pintar também, que fica legal. O que que eu tinha que fazer Só aqui? gostou, a Lilian Gostou? mandou corações, a Ana Maria Francine falou muito lindo, amei. A Ana Vali falou marrom. Cru, A marrom, Lúcia cru. sem pintar. Deixa sem pintar. Cru. Eu gosto bastante, assim, o máximo dos trabalhos que vocês veem meu que eu uso recorte, o máximo que eu puder fazer sem pintar o recorte, eu prefiro. Eu acho que fica bem... É que eu gosto das peças mais rústicas, né? Então, eu acho que fica bem legal. Mas as duas formas aqui ficam boas. Vou colocar cru, porque provavelmente eu vou pegar essas coisinhas pra gente. E já faz o parzinho aqui. Fica linda essas casinhas. Gostou, mozão? Já pensou deixar num aparador as duas casinhas e o cachepô combinando com as plantinhas dentro? Eu acho que fica bem legal. Sou suspeita, né? Adoro. Tudo que é para decorar a casa, eu sou muito fã, então... Deixar aqui um espaço. Então, ó, o nosso parzinho de casinhas tá pronto. Depois, quando eu for postar foto, eu vou dar o acabamento aqui e terminar atrás, tá? Mas já dá para vocês terem uma bela noção. E o cachepô. Ó, que legal, combinando. Você virou membro. A Lilian, A que Lilian. participou bastante da live hoje, virou Ai, membro. que bom, Lilian. Seja bem-vinda. Espero que você goste do nosso Seja Membro, tá? Obrigada por estar apoiando o canal. Todo mundo que tem o desenho do lado aí, o símbolozinho, às vezes é pincel, tinta, são todos membros do canal. Fico muito feliz por você estar participando com a gente. Obrigada. Legal. A Estela tá perguntando se a segunda não tem telhado. Não, eu não vou fazer telhado na segunda, mas você pode fazer na sua tranquilamente, tá? Eu quis fazer o detalhe aqui, só. O cachepô tem para vender e as casinhas também, tá? Deixa eu subir aqui. Tá perguntaram se tem no site. Tem, né? inclusive na descrição do vídeo tá lá peças em pinos, tem o link de cada peça. Então tem o link das casinhas e o link do cachepô. E tem a nova promoção, né? E tem a nova promoção do Mozão. O Esquenta 15. Deixa eu... E voltou, né? Só que essa semana tá melhor que semana passada, né? Tá. Porque tem ainda 5% do Pix. Então Eu quero ver o que você vai fazer na semana da Black Friday.
Eu também quero ver. Porque para superar dessa semana agora vai ser. Então, ó, aqui. E Mas na Black Friday vai ter coisa boa também. o cachepô combinando. Aí eu fiz a abelha na frente, coisa mais fofa, né? Aqui as folhinhas. Aí dentro eu pintei de cubatão, que foi a cor que a gente usou. Peraí. Que foi a cor que a gente usou pra nenhuma. Pra nenhuma. Eu não usei o cubatão aqui, né? Então apaga, mas o cubatão é um cinza, então deu certo. Fiz a pátina com o branco folk e o craft aqui. Tapioca. Pintei dentro de cubatão. Aí fiz a nossa abelhinha aqui na frente. Tem o stencil de folhinhas com o verde titânio aqui. E fiz a pátina com o breu nos contornos. Aí a parte de trás, ó, eu só fiz a pátina de breu em cima do cubatão. Então eu virei aqui, ó, dentro tá cubatão e eu virei a parte de trás para dar um charme. E coloquei o recorte cru do Love, o mesmo Love que a gente colocou na casinha. Fica um conjuntinho bem legal. Dá para vocês colocarem numa bancada, de repente num aparador na sala, uma varanda, quem tiver, fica uma combinação bem legal e ao mesmo tempo que é rústico, é delicado. Então, acredito que combine para todos os gostos. Eu fiz com a estampa da abelha, mas vocês podem fazer com passarinho. Eu usei os recortes, o Love e o coração, eu usei esses recortes, mas dá para vocês fazerem também com motivo de passarinho, quem gostar, tá? É que eu quis variar, mas tem os recortes no site também de passarinho no galho, com folhinha, então dá para vocês trocarem os temas, tá? Esse aqui é só uma opção para vocês, mas dá para vocês variarem os temas e fazer bastante coisa bonita, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Assim que eu fizer o acabamento das peças, eu posto as fotos no Instagram com os detalhes certinho para você, tá? Quem puder, aproveita a promoção do Mozão. Quero só ver o que ele vai fazer na semana da Black Friday depois dessa. Mas sabe que o meu objetivo não é só deixar para um dia de Black Friday, né? Não, né? O objetivo é realmente trazer descontos que... E outra, a gente não aumentou o preço de nada, né? Porque muita gente... Eu fui ver um jogo hoje, foi engraçado. Foi? O jogo tá R$200, tá legal o preço para o lançamento. Só que eles colocaram o preço lá no alto e depois baixaram. Eu acompanhei isso. E o nosso a gente não aumentou em nada, tá dando desconto mesmo. Não, tá tudo preço normal. Bom, espero que vocês tenham gostado. Obrigada por terem ficado mais uma vez aqui com a gente, conversando, pintando. É sempre uma alegria dividir esse tempo com vocês. Bom restinho de... Bom, amanhã já é sexta-feira, né? Bom restinho de semana e de fim de semana. Que vocês possam descansar bastante, pintar muito, né, Juliana? E se Deus quiser, segunda-feira a gente se vê aqui novamente, tá bom? Um beijo grande, bom fim de semana para vocês. Tchau, tchau.